Se você estuda ou pretende estudar para alguma certificação do mercado financeiro, seja ela qual for, se tem uma coisa que você vai aprender é sobre os sistemas de metas de inflação. Você vai aprender que o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação para o ano. Você vai aprender que o Banco Central, através de suas políticas monetárias, tem como principal objetivo promover a estabilidade da moeda, o que na prática significa dizer que o Banco Central tem como principal objetivo cumprir esta meta de inflação que fora estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Isso você vê na CPA 10, na CPA 20, na CEA, na Ancord, no CFP, em qualquer outra certificação, isso é base, a lição número 1, tá? Só que tem uma outra coisa que você também aprende e eu quero compartilhar com você um estudo de caso em relação a esse programa de cumprimento de meta de inflação. Uma das coisas que a gente diz é o seguinte, olha só, quando o Banco Central não cumpre a meta de inflação, o presidente do Banco Central precisa enviar uma carta aberta ao chefe do Conselho Monetário Nacional, portanto, o ministro da Economia. Porque, vamos pensar, o Conselho Monetário Nacional é quem estabelece a meta de inflação para o Banco Central perseguir a meta. Se o Banco Central não cumpre essa meta, ele vai precisar reportar isso, certo? Ele vai reportar isso para o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é composto pelo próprio presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e pelo secretário do Tesouro, tá? E eu tô falando tudo isso para dizer o seguinte, não é novidade que o ano de 2021 nós não cumprimos a meta de inflação. O teto da meta era 5,25% ao ano e nós fechamos o ano de 2021 com uma inflação de 10,06%. Ou seja, a gente quase dobrou a meta, tá? Acho que você pegou a referência de dobrar a meta aqui. E aí, claro, para cumprir o protocolo, o presidente do Banco Central enviou uma carta que eu quero mostrar para você essa carta. Entender, não vou ler a carta porque ela é grande, mas trazer aqui os principais pontos, porque eu acredito, aliás, eu acredito não, eu tenho certeza, e aliás isso é comprovado cientificamente, que quando você faz estudos de caso, fica muito mais fácil a sua compreensão quando nós estamos falando de assuntos como o nosso aqui. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com você a tela do meu computador. A propósito, se você não viu o vídeo onde eu falo sobre inflação, o resultado da inflação de 2022, a gente postou ele ontem no nosso canal. Tô deixando o card aqui para você, ou aqui, enfim, o card tá aí para você ver, caso você não tenha visto. Então olha só, saiu aqui, ó. Banco Central divulga carta aberta enviada pelo presidente da instituição, no caso Roberto Campos Neto, ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro Paulo Guedes, tá? Em cumprimento do estabelecido no decreto 3088 de 99, tá? Que institui o regime de meta para inflação. Clique para acessar a carta na íntegra. Se a gente clicar, a gente vai abrir a carta aqui, tá? Só que eu vou abrir ela no leitor de PDF, porque a gente vai ver junto aqui. Então eu vou fechar aqui algumas coisas, vou pegar aqui um marca-texto e a gente vai se divertir um pouco. Então tá aqui, ó. Carta aberta, explicando inflação acima do limite superior do intervalo de tolerância em 2021, tá? Então é um documento que foi assinado pelo Cristiano Oliveira Lopes, certamente ali algum servidor do Banco Central, tá? Escrito pelo senhor Roberto Campos Neto, que quando eu gravo esse vídeo é o presidente do Banco Central. Então vamos lá rapidamente, ó. Ao senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ou seja, Paulo Guedes, que quando eu estou gravando esse vídeo, que aliás eu estou gravando ele e deixando ele para estudos de caso futuro, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, Paulo Guedes é o ministro da Economia e presidente do Conselho Monetário Nacional. Assunto: carta aberta explicando inflação acima do limite superior do intervalo da meta em 2021, tá? Então, é isso aqui. Aí ele vai explicar, ó. Senhor ministro, a sistemática de metas para inflação foi instituída, blá, 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 blá. E aí ele vem falar aqui, ó. Em 2021, a taxa de inflação medida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
amplo, que é o IPCA, alcançou 10,06, situando-se acima do limite superior do intervalo de 1,5 pontos percentuais em torno da meta de 3,75 ao ano, que fora estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional lá em 2018. Aliás, é importante, né? O Conselho Monetário Nacional sempre estabelece metas de inflação para anos futuros. Então, a meta de 2021 foi estabelecida em 2018, tá? A meta de 2022 foi estabelecida em 2019. A meta de 2023 já foi estabelecida em 2020 e assim sucessivamente. Então eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2022, a gente já tem a meta aí para 2024, porque foi definida antes, tá? Então, portanto, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do artigo 4, encaminho ao senhor esta carta aberta. E aqui ele vai explicar, a gente não vai ler tudo, porque como eu falei, meu objetivo não é ficar lendo aqui a parada, mas eu quero trazer alguns pontos, ó. Primeiro, ele vem falar sobre causas de a inflação ter ficado acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta em 2021. Aí ele vai falar sobre os fatores, né? Ó, forte elevação dos preços transacionáveis em moeda local, em espécie, preço de commodities, ou seja, as commodities subiram bastante. Bandeira de energia elétrica de escassez hídrica, então ele explica com detalhes mais à frente por que a gente teve esse aumento na energia por conta do escasseamento de chuva, todos os detalhes. Ó, desequilíbrio entre demanda de oferta e insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais, tá? Isso aqui refere-se ao fato de que as cadeias produtivas globais, não só no Brasil, se é global não é só no Brasil, né? As cadeias produtivas globais, elas pararam durante muito tempo em razão da pandemia, não é mesmo? Então tá aqui a gente sofrendo essa inflação. Os fatores citados acima se traduzem em grandes variações de preços em diferentes componentes. A inflação de preços administrados subiu 16,9%, o menor apenas que a variação dos anos de 1999 e 2015. Aliás, no vídeo que eu gravei da inflação de ontem, eu expliquei que a inflação de 2021 foi alta, sim, é verdade, mas ainda foi menor do que a de 2015, tá? Então vamos lá, ele vai explicar o preço do etanol, tudo mais, todos os detalhes sobre o que causou essa inflação, tá? E aí, mais uma vez, repito, não vou ler esse documento inteiro, senão ia ser um react aqui de 3 horas, mas eu não quero fazer isso. Ó, inflação do IPCA mais os componentes. Então ele traz aqui, ó, nesse gráfico cinza é o IPCA, mas ó, a alimentação subiu bastante, bens industriais subiu, serviços subiu menos do que a média e os serviços administrados também, como a própria energia, tá? A energia, ela entra numa coisa chamada de serviços administrados, porque tem a interferência ali do governo na hora de precificar isso, tá bom? E aí, descendo um pouco mais, ó, decomposição do desvio da taxa de inflação, aí ele vai abrir aqui. Eu vou trazer só alguns pontos, tá? Ó, em algum momento ele falou aqui sobre o preço do petróleo, então ele traz, ó, preço do petróleo Brent, porque isso provoca, o preço do petróleo vai provocar, consequentemente, o preço do combustível. Como o combustível é a energia principal da nossa logística aqui no Brasil, acaba afetando o preço de todas as coisas, porque fica mais caro para o arroz chegar no supermercado aí perto da tua casa. Porque ficou mais caro, o arroz vai ficar mais caro e assim sucessivamente, tá? Outro ponto, que eu já falei isso muitas vezes, ó, ao longo de 2021, a taxa de câmbio oscilou entre níveis semelhantes a observados no segundo semestre de 2020, com tendência de apreciação, ou seja, de subir a taxa, no segundo trimestre do ano, sendo revertida ao longo do segundo semestre, atingindo em dezembro de 2021 uma média de 9,83, superior ao mesmo mês do ano anterior. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o dólar subiu bastante. Inclusive nessa carta ele explica a razão pela qual o dólar subiu, tá? E aí ele vai trazendo aqui, ó, taxa de câmbio subindo. Então, ó, de 2019 a gente saiu aqui numa banda entre 3,54 para chegar aqui em alguns pontos passamos 5,50 para fechar o ano aqui perto dos 5,50. Então, essa alta aqui, ela é absurdamente grande e provoca uma inflação meio que surreal, né? Aí, ó, outro ponto, ó, o fraco regime de chuvas
levou ao acionamento de termoelétricas e de outras fontes de energia de custo mais elevado durante a segunda metade de 2021. Então ele está explicando, olha, não choveu muito. Por que não choveu muito? As nossas hidrelétricas não tinham capacidade de gerar a energia que o nosso país demanda. E por que as nossas hidrelétricas não tiveram essa capacidade, nós precisamos acionar as nossas termoelétricas, que é outra forma de você gerar energia, tá? E custa mais caro, resultando em aumento expressivo das tarifas de energia elétrica. E aí a gente faz a mesma comparação com relação ao combustível. Ora, porque a energia está mais caro, a conta de luz aí na sua casa fica mais caro. Claro, você sente no bolso direto. Você fala, puxa, eu pagava R$100 de conta de energia, agora eu pago 130, 140. Então você percebe que subiu isso diretamente. Mas para além disso, essa alta de preço da energia, ela reflete em toda a cadeia produtiva e você paga sem perceber. Vou dar o exemplo mais uma vez do arroz. Pensa no supermercado que está aí do lado da sua casa, perto da sua casa, no seu bairro, onde você costuma comprar o arroz e o pão, e o arroz e feijão e o pão de cada dia, certo? Esse mercado, porque a energia subiu, ficou mais caro para ele esse custo. E aí, o que ele tende a fazer? Repassar esse custo no arroz. Então, quer dizer, nós que somos consumidores, e aí, aqui eu não estou querendo dizer que a culpa é do empresário, pelo contrário, o produtor, quem vende, quem tem o mercado, quem produz, também é vítima da inflação. Mas o que eu quero dizer é que nós que somos consumidores, a gente paga sempre na ponta. Então, eu vou pagar mais caro na minha conta de luz, mas eu também vou pagar mais caro no arroz porque ficou caro a conta de luz. Sacou? Por isso que a inflação é um mal perverso. Não existe nada pior para uma economia do que a inflação, tá? Aí ele vai explicar aqui o tanto que aumentou a inflação nesse período. Então, as cadeias produtivas globais apresentaram importantes gargalos ao longo de 2021, como esgotamento de estoques e insumos, escassez de semicondutores e aumentos de prazo de entrega entre preços de frete internacional. Então percebe, é uma coisa que em tese está longe da gente, mas nos afeta. Então assim, em 2020 e 2021 a gente teve crises do Covid e por isso a gente ficou em casa, né? Teve lockdown. E aí teve lockdown no Brasil, foi uma ampla discussão, porque o presidente não queria, os governadores queriam, e eu não vou julgar o mérito disso. Mas independente da gente ter tido ou não lockdown aqui, se outros países tiveram lockdown, a gente sente, porque eles param de produzir, demora mais o frete. Se demora mais o frete, demora mais para chegar aqui. Ficou mais caro o frete. Um outro exemplo que a gente pode dar que aconteceu em 2021. No ano de 2021, uma grande embarcação ficou atolada no canal de Suez, ali perto do Egito. E por que aconteceu isso? Muitos outros navios precisaram desviar a rota. E por que esses navios precisaram desviar a rota? Claro, ficou mais caro o frete. Então fica mais caro chegar as coisas aqui. As coisas demoram. Então perceba, não é só uma questão da gente olhar para o Brasil e falar assim, então a culpa é do tal do fica em casa. Não, calma, a gente precisa saber olhar o todo, tá? Independente da gente ter ficado em casa ou não, independente disso, nós sofremos que o mundo parou, tá bom? O desbalanceamento de suprimento de insumos está relacionado a diversos fatores. Pelo lado da demanda, as mudanças significativas no padrão de consumo causaram aumento da procura por bens industriais. Então, vou dar um exemplo aqui, como a gente resolveu ficar em casa, né? Resolveu não, a gente foi forçado a ficar em casa, né? O que aconteceu? Aumentou muito a demanda, principalmente na classe média, daqueles robôs lá que varrem a casa e tudo mais. Isso é uma demanda que não tinha, aumentou. Mudança de padrão de consumo, é o que está escrito aqui, tá? Estou citando isso porque ele falou, olha, pelo lado da demanda, as mudanças significativas no padrão de consumo causaram aumento da procura por bens industriais. Então, por exemplo, aquele robozinho que limpa a casa é um bem industrial que foi aumentada a demanda nele por conta disso. Só que a grande leitura
Tá vendendo mais isso. Só que se tá vendendo mais, aquele robozinho lá, ele tá consumindo semicondutores, ele tá consumindo aço, tá consumindo um monte de coisa. E como a gente teve dificuldade com os semicondutores, isso causa inflação em outros produtos também. Porque, poxa, agora tem um mercado sugando semicondutores aqui, dentro desse exemplo, tá bom? Ao mesmo tempo, a oferta não reagiu tempestivamente em ritmo suficiente para atender a nova demanda. Medidas de restrição de mobilidade em diversos países dificultaram o suprimento de insumos importantes nas cadeias de produção internacionais. Isso é exatamente o que eu acabei de explicar. Além disso, o mercado de energia ficou sob pressão, com o uso mais intensivo de energia de produção de bens e dificuldades em expandir a oferta em algumas fontes, em parte refletindo as políticas de limitação e emissão de gases de efeito estufa em diversos países. Então ele cita aqui, por exemplo, porque a gente está vivendo um momento da nossa economia global de termos um cuidado maior com emissão de gases de efeito estufa, né? Então, uma ampla discussão para a gente mudar as fontes de energia, para não usar mais energia a carvão, como muitos países ainda usam, usar energia renovável, energia eólica. Então, tudo isso acaba influenciando aqui, tá? Entre os setores mais impactados encontram-se a indústria automobilística e a de eletrônicos e informática, com repercussão sobre preços. No acumulado no ano, a inflação de preços de automóvel novo ou usado foi de 15%, e de aparelhos eletroeletrônicos foi de 12,11%. A inflação de bens industrial atingiu a maior variação do regime de metas de inflação em um ano, que foi de 12%. Então, nunca teve uma inflação tão grande para esse setor da economia, tá? E assim sucessivamente. Repito, não vou ficar aqui lendo isso. Se você tiver curiosidade e quiser ler isso na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bem? Então ele vai trazer aqui a evolução das projeções do Boletim Focus versus a inflação, tá? E aí ele está trazendo para a gente o PIB, taxa de desocupação. Então ele vai explicando com uma riqueza de detalhes muito grande por que a gente estourou. Mas aí vem o segundo ponto que eu quero destacar nesse vídeo. Quais são as providências que o Banco Central vai tomar para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos? Então aqui ele vem dizer o seguinte, o que o Banco Central fez? Tá, até agora você estava explicando por que a gente estourou a meta. Mas conta aí, o que você fez? Aí ele fala, ó, o BC tem calibrado a taxa de juros e continuará a fazê-lo com vistas ao cumprimento da meta. Então assim, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que isso está acontecendo, a taxa de juros da Selic está com uma tendência de alta. Ele até fala que, ó, em 2020, por conta do Covid, eles reduziram de 4,25 para 2. E agora já está subindo de novo. Tá aqui, ó, o histórico da meta da Selic, as decisões do Copom, tá? A elevação e as expectativas dos agentes sobre os movimentos futuros. Ele vai explicar aqui com detalhes o que é isso. A taxa Selic real, ou seja, a taxa descontada da inflação do período. Ele vem no item 3 falar pra gente o seguinte, ó, beleza. Então, no item 1 eu expliquei todas as causas de inflação. No item 2 eu disse o que o Banco Central está fazendo. E agora no item 3 eu estou dizendo o seguinte, ó, qual é o prazo que a gente espera que essas providências que nós tomamos aqui no item 2 que eu falei, que elas produzam efeito? Qual é o prazo? Quando será que a gente vai resolver isso? E aí ele vai explicar, ó, as projeções condicionais do Banco Central são de que a inflação entre em trajetória de queda já no início de 2022, terminando o ano em patamar significativamente inferior a 2021 e assim sucessivamente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a nossa perspectiva é que 2021 já seja diferente. Então em tese a perspectiva é que a inflação de janeiro de 2022, eu falei 21, né? A perspectiva é que 2022 seja diferente, tá? Eu falei 21, acabei confundindo. Então, vou refazer essa parte aqui sem edição mesmo. O que o Banco Central está dizendo é, nossa perspectiva é que já no começo de 2022, seja diferente, tá bom? Inclusive, como ele mexeu na Selic em 2021, pode ser que isso aconteça mesmo. E a gente vai observar isso com base na inflação de janeiro de 2022, que sai ali perto do dia 10 de fevereiro, tá bom? E aí, projeção de leque de inflação,
Isso aqui com base no boletim Focus, tá? A evolução das expectativas, e a pesquisa vem trazendo com relação ao Focus, né? O que o Focus espera. Tem um vídeo aqui no YouTube onde eu ensino você a analisar o Focus. E é isso, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, considera que, durante o aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em territórios contracionistas, ou seja, taxa Selic vai subir mais ao ponto de a gente ter uma restrição forte na nossa economia para conter essa inflação. O comitê irá preservar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das metas. De acordo com um comunicado da ata de reunião de 2021, para sua próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica no balanço de risco e das projeções de expectativa de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Então, isso aqui é o que você aprende. Então, repito, a carta está aqui, não faria sentido eu ler a carta inteira, eu só quis contextualizar como que isso acontece, da onde é que sai isso. Então, tá lá no site do Banco Central, essa carta aberta ao ministro que todo mundo pode ler, inclusive a gente. Quero saber de você, ficou claro? Você gostou desse vídeo? Faz sentido fazer esses estudos de caso real para você aprender na prática? Deu para entender os sistemas de metas de inflação? Conta aqui para mim nos comentários e, claro, se esse vídeo fez sentido para você, lembra de deixar um gostinho aqui, um joinha. E, ponto importante, verifica se você está inscrito e se o sininho de notificação está ativado aí. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!